se recuperando no hospital, no UANA. Esse ex-marido já havia invadido o local outras vezes para discutir com a vítima. A Polícia Militar, então, foi acionada, fez o patrulhamento no local, foi feita busca e a localização do suspeito, mas até o momento, pelo que a gente apurou, né, ainda não foi encontrado esse suspeito, então, que conseguiu fugir em um carro de aplicativo depois dessa agressão aí absurda, uma tentativa de homicídio à ex-mulher e também à filha de 12 anos, Thiago. Violência doméstica, infelizmente, tão comum, né? O segredo é mesmo, né, Eduardo, denunciar ao primeiro suspeita ali, realmente procurar a polícia, não passar por isso sozinha, não. Obrigado por sua participação, Eduardo, até mais. E o prefeito de Perolândia, na região sudoeste do estado, morreu vítima da Covid-19 neste fim de semana. Jonathan Cortez da Silva testou positivo e foi internado no dia 24 no Hospital das Clínicas de Mineiros. No sábado à noite, ele foi transferido para Goiânia, mas não resistiu. O corpo foi enterrado em Perolândia. O prefeito tinha 44 anos e deixa a esposa e 2 filhos. A primeira-dama, Sara Ferreira, e outros 2 funcionários da prefeitura, a secretária-geral e o secretário de Esportes, também tiveram Covid e chegaram a ficar internados, mas já tiveram alta e estão bem. E Caldas Novas começou a vacinar pessoas com comorbidades. O Emerson Ferreira chega agora com mais detalhes. Qual que é o público que está sendo atendido aí, hein? Boa tarde, amigo. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, Tiago, notícia boa, né, para os moradores de Caldas Novas. O município já está imunizando aí pessoas que têm comorbidades com idades entre 57 e 59 anos. Comorbidades são aquelas doenças pré-existentes, né, que podem agravar aí os casos de Covid-19. O município também está imunizando quem tem síndrome de Down com mais de 18 anos. Também as pessoas que fazem tratamento de diálise, né, pacientes renais crônicos, grávidas e também mulheres que deram à luz recentemente e que tenham comorbidades. Entre as doenças para esse público-alvo estão arritmia cardíaca, cardiopatia hipertensiva, cirrose hepática e diabetes, entre outras doenças. A lista completa dessas doenças desse público-alvo estão disponíveis no site da Prefeitura, caldasnovas.go.gov.br. É só entrar lá e conferir aí para ver se a sua doença se enquadra nesse perfil. Já aqui em Itumbiara, o município continua vacinando as comorbidades. O município, inclusive, já desceu a faixa etária. Hoje está vacinando pessoas que têm entre 30 e 44 anos, que também, né, tenham doenças pré-existentes. A vacinação aqui vai até às 4 da tarde em 2 locais. Nesse local aqui, montado em frente à Avenida Beira Rio, aqui a vacinação é só no formato drive-thru, só para quem vem de carro e não precisa nem sair do carro se quiser. O outro ponto de vacinação é no Colégio Dom Veloso, lá é para pedestres também, viu, Tiago? A lista completa de quais doenças que podem fazer parte desse grupo de risco estão também no site da Prefeitura aqui de Itumbiara. O endereço é itumbiara.go.gov.br. É só entrar no site, conferir se a sua doença faz parte desse público-alvo e também trazer os documentos que são necessários para cada doença, né? Tem um laudo, essas informações todas estão lá no site da Prefeitura, né, Tiago? Vacina sim, volto com você aí no estúdio. Vacina sim, ainda que a passos lentos, essa vacinação vai avançando, né? E daqui a pouco a gente vai ficando livre, se Deus quiser, dessa pandemia que vitimou aí milhares de pessoas mundo afora. Milhões, né? Obrigado por sua participação, até daqui a pouco. Fim da espera, a gente está falando que a vacinação está avançando. Em Catalão, começou hoje a vacinação de pessoas com doenças crônicas e comorbidades. Vamos voltar a falar com a Aline para saber como é que está lá. Se tem fila, se não tem. Com você outra vez, Aline. Oi, Tiago. Pois é, fila teve no inicinho da manhã, viu? Isso porque agora, no almoço, a vacinação para o pessoal que tem comorbidade foi suspensa aqui em Catalão. Houve um imprevisto, de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, no fornecimento de alimentação para as enfermeiras e técnicas de enfermagem que trabalham durante esta vacinação. E por isso, a vacinação foi suspensa agora de 11 até 1h da tarde. O Cleiton vai mostrar aqui pra gente que não tem ninguém esperando. Nós conversamos agora há pouco com várias pessoas que chegaram aqui
para vacinar, porque foi avisado nas redes sociais da prefeitura, nas rádios também, que não haveria horário de intervalo para o almoço, mas como eu disse, houve imprevisto e os postinhos foram fechados. Então, a orientação para o pessoal de Catalão, que tem comorbidade, que são as gestantes, as puérperas e também o pessoal doente crônico renal, é que volte depois das 13 horas com a documentação, RG, CPF e, muito importante, traga também o formulário preenchido pelo médico. Sem esse formulário, como a gente sabe, não vai ser possível vacinar, viu, Tiago? A gente segue acompanhando essa situação aqui. A expectativa é que a partir de 1 hora, aí sim, tenha muita fila nos postinhos aqui de Catalão, viu, Tiago? A gente segue acompanhando tudo. Deixar para ir mais cedo, e você tocou num ponto importante ali, organizar toda a documentação, inclusive com um formulário, para chegar lá e vacinar sem problema nenhum. Obrigado por sua participação, Aline. A gente mostrou aqui no J1 que a imunização de pessoas com comorbidades estava atrasada em pelo menos 7 cidades da região do entorno de Brasília. Isso porque a vacinação de pessoas com 60 anos ou mais não foi concluída devido à baixa procura. Imagina só isso. Vamos saber então como está a situação agora, conversando ao vivo com o repórter Danilo Moreira, que está em Lusiânia. Alguma cidade conseguiu avançar nessa vacinação? Ô Danilo, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Pois é, de lá para cá pouca coisa mudou, né, Tiago? Porque eu entrei ao vivo na semana passada falando que 7 cidades aqui do entorno ainda não haviam avançado aí na campanha de vacinação contra a Covid-19. De lá para cá pouca coisa mudou, apenas uma cidade, Águas Lindas de Goiás, começou então a vacinar aí essas pessoas com comorbidades. Outras 6 cidades ainda estão paradas aí por enquanto, não conseguiram avançar. São elas: Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e também Formosa. Valparaíso de Goiás disse à nossa equipe hoje que enviou um documento para a Secretaria Estadual de Saúde pedindo a liberação para avançar na campanha, então, para começar a imunizar essas pessoas com doenças pré-existentes. Cidade Ocidental continua imunizando os idosos com mais de 60 anos e disse que não tem previsão para avançar na campanha ainda. Novo Gama também imunizando idosos com mais de 60 anos e diz que está trabalhando aí para concluir essa etapa e avançar logo para a próxima. Lá em Planaltina de Goiás, eles concluíram, né, nesse final de semana essa fase de vacinação para os idosos com mais de 60 anos e também está aguardando a liberação da Secretaria Estadual de Saúde para começar a imunizar essas pessoas com comorbidades. Santo Antônio Descoberto está vacinando os idosos com 60 anos ou mais e sem previsão também para vacinar as pessoas com comorbidades. Para encerrar, Formosa também está vacinando idosos com 60 anos ou mais e disse que também vai enviar um relatório para a Secretaria Estadual de Saúde pedindo a liberação para avançar na campanha. Tiago, eu estou aqui em Valparaíso de Goiás. Aqui atrás, tem uma tenda aqui de vacinação. O movimento por aqui está bem pequeno. Então, você que tem 60 anos ou mais, mora aqui em Valparaíso, venha receber a vacina porque tem que avançar nessa campanha aí. Volto com você. Com toda certeza, o Danilo Moreira trazendo então um panorama ali das cidades da região do entorno em relação à imunização. Você que é daí, perde tempo não, vai lá tomar a sua dose da vacina contra a Covid-19. Obrigado por sua participação, Danilo. Agora um recado para quem é de Rio Verde e já tomou a primeira dose da vacina Coronavac. Amanhã, dia 11, vai ser aplicada a segunda dose da vacina. É importante que essas pessoas compareçam, então, para que a imunização fique completa. A aplicação será na feira coberta da Vila Malha, das 8 da manhã, atenção, das 8 da manhã até as 5 da tarde, no sistema drive-thru. Lembrando que tem que levar o cartão de vacinação. E depois de 12 dias sem doses da Coronavac, Anápolis voltou a aplicar o reforço hoje. Vamos ver então como é que foi a retomada lá na cidade. O Eduardo Daló de volta aqui com a gente para falar sobre o movimento por lá. Suas informações, Eduardo.
Exatamente, Tiago. Chegaram 1.800 doses da Coronavac aqui para Anápolis, a cidade que ficou 12 dias, né, sem a vacina Coronavac, e tinha muita gente já esperando para completar o ciclo de vacinação. Tinha tomado a primeira dose, já tinha dado a data certa, né, para tomar a segunda dose. Lembrando que o Instituto Butantan, ele diz que o ideal é tomar a segunda dose, né, entre o 14º e o 28º dia, então tinha gente já ultrapassando esse prazo. Com a chegada dessas 1.800 doses, a vacinação começou hoje para a segunda dose às 8 horas da manhã, lembrando o horário que vai até às 4 horas da tarde. A gente tem até algumas imagens, a fila longa que se formou hoje pela manhã, ali na saída do ginásio internacional, também pela Avenida Fayad Rana, até pela contramão aí, toda a equipe de guarda municipal aqui de Anápolis, né, fazendo toda essa ajuda ali para que pudesse acontecer essa fila, que teve que entrar na contramão da avenida, até chegar numa parte da Avenida Brasil Norte também, para você ter ideia do tamanho que estava essa fila desde cedo. Lembrando que a vacinação então vai até às 4 horas da tarde. Como tem 3.900 cadastrados para receber a segunda dose no município, teve que ser feita a distribuição de senha então, para evitar aglomeração e porque chegaram 1.800 doses dessa remessa, por enquanto, da Coronavac. Vamos, então, informar para o pessoal aí que precisa dessa dose da vacina. A vacinação para a segunda dose está acontecendo exclusivamente nos pontos da Unievangélica para pedestres e no Ginásio Internacional Newton de Faria, que a gente mostrou aí as imagens, e também na CMTT e Unidade de Saúde JK em sistema drive-thru. Como as vacinas foram enviadas pelo governo federal e estadual, vieram em menor quantidade, como eu disse, então as pessoas precisam ter essa paciência porque está tendo a distribuição de senhas. E também começou a vacinação para comorbidades aqui em Anápolis, tá? Na faixa etária de 55 a 59 anos. Para ver toda a lista das doenças de comorbidade que é possível já vacinar, é só entrar no vacina.anápolis.gov.gov/cadastrar. Lá você consegue fazer o seu cadastro e também ver toda a lista de doenças que já está vacinando para aí os pacientes com comorbidades, viu, Tiago? Repete para mim, Eduardo, vacina.anápolis. Vamos lá, vacina.anápolis.go.br/cadastrar. Por esse endereço, a pessoa faz já o cadastramento para tomar a vacina e também vê toda a lista de doenças, né, de comorbidades aí que já está liberado para tomar a dose da vacina contra a Covid. Recado dado ali, recado completo do Eduardo Idalor falando sobre Anápolis. Obrigado por sua participação, Eduardo. Estamos aqui falando sobre a vacinação da Covid-19. Daqui a pouco a gente fala de vacina da gripe. Fica de olho porque essa campanha também é muito importante, claro. O momento refresco aqui no Jornal Anhanguera, momento que eu amo demais, mais participação de Anápolis. O Eduardo Idalor acabou de falar de lá, a gente mostra as fotinhas. Agora os irmãos Davi, Miguel e Caleb, o trio ali assistindo a gente. Abraço também para o João Pedro de Porangatu, que fez aniversário na semana passada. Parabéns, João, tomando ali um milkshake, um creme, né? Acho que é por ali, se deliciando. Parabéns para você. Andréia de Cidade Ocidental, região do entorno, também sempre acompanhando a gente aqui no Jornal Anhanguera. A gente fica feliz demais. Ali ao fundo é o Danilo, né? Aí, bom demais. A nossa equipe inteira trabalhando para levar muita informação para você. A gente fala muito, precisa de uma água, claro, né? 12h16, corre lá também. Depois do intervalo, o fim de semana violento nas rodovias de Goiás. A gente traz detalhes sobre a investigação do acidente aéreo em Sergipe, que resultou na morte de um piloto de Anápolis. O dono de um verdurão de Itumbiara foi morto nesta madrugada. O crime foi registrado por câmeras de segurança. E atenção, donos e donas de casa de Rio Verde. Pesquisa do Procon mostra uma variação enorme no preço do gás de cozinha. Vamos trabalhar. Rúbia Oliveira, suas informações. Sim, olha, o Procon aqui de Rio Verde verificou uma variação de preço de mais de 20% de um estabelecimento para outro no preço do gás de cozinha, o de 13 quilos. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes.
Fica atento aí então, você da região sudoeste. Antes de tudo isso, tem um recadinho super especial que vem lá da região norte de Goiás. Eu sou Emanuele de Porangatu, não saia daí, o Jornal Anhanguera volta já.